Bom, voltamos agora com a outra forma de fazer a ordenação com bolhas, né, que foi passado como exercício para vocês, né, fazerem a depuração, entender, né, a estratégia. E agora a gente vai tentar, então, explicar a estratégia que foi feita por essa nova forma, né, por este outro programa que implementa o mesmo algoritmo de ordenação por bolhas de uma maneira um pouco diferente. Como é que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente faz é calcular o tamanho da lista, certo? E o tamanho da lista, nosso exemplo aqui tem 6, né? Então temos 6 elementos. É a primeira coisa. Se eu tenho 6 elementos, quantos percursos eu terei? Bom, a nossa variável i nos dirá o número de percursos que nós vamos fazer. Esse seria o nosso máximo de percursos se a gente interrompesse as bolhas usando aquela bolha subindo, a variável bolha subindo, como a gente fez antes. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma maneira de implementar o bubble sort da maneira simples, né? Sem o bolha subindo. Ou seja, a gente vai percorrer sempre o máximo possível de percursos. Então, quantos percursos eu vou ter aqui nesse caso? Se eu tenho 6 elementos, e o meu for vai de 1 até, na range de 1 a 6, então ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele terá 5 percursos. Ok? Esses 5 percursos, como funcionarão? Bom, para cada um deles, eu vou fazer o percurso e vai ser esse loop interno em J. Só que observem aqui que meu J é um loop decrescente. Ele está começando de tamanho -1, que no nosso exemplo aqui é 5, né? Seria o nosso último elemento. E ele está sendo reduzido, né, de 1 em 1, até no final ele parar onde? Bom, depende, né? Em cada vez ele vai, né? A cada valor de i, ele vai reduzindo o tamanho do percurso. Na primeira vez, como o i aqui nesse exemplo é 6, né? Então, ele vai começar então de tamanho -1, que é 5, e vai terminar em quem? E começou aqui de 1, então 1 menos 1 é 0, o 0 não entra na range, né? Então vai de 5 a 0, então ele vai fazer 5, 4, 3, 2 e 1. Então eu vou continuar fazendo 5 comparações na primeira vez, porque minha lista tem 6 elementos, só que agora eu vou comparando do fim para o início. Então essa estratégia aqui, ela faz similar ao anterior, só que de modo contrário, né? As bolhas agora vão saindo, né, da direita para a esquerda. E quem vai vindo para a esquerda é sempre o menor, porque a gente está fazendo ordenação crescente. Então, as nossas bolhas aqui mais leves, né, no caso aqui menores, vão para a esquerda. E na primeira vez a gente faz, então, né, quantas vezes o número de comparações que eu tenho que fazer é um a menos do que o tamanho da lista. Bom, a cada vez eu comparo os elementos, mas como o meu J está partindo do último elemento da lista, então eu tenho que comparar esse elemento com o seu anterior, e não com o consecutivo, como eu fiz no outro exemplo. Então eu estou comparando J menos 1 com o J. Então seria comparar o penúltimo com o último, depois o antepenúltimo com o penúltimo, depois, né, nesse exemplo aqui, né, de 5 a 1, né, o 4 com 5, o 3 com 4, o 2 com 3, o 1 com 2 e o 0 com o 1. Seriam 5 comparações, né? Se houver uma troca, então, né, se um elemento anterior for menor do que for maior que o atual J, então troque este elemento, né? E a troca aqui está sendo feita como o Python faz. Repare que aqui eu não estou usando, então, a variável bolha subindo. Então, eu vou encerrar esse programa, talvez de uma maneira um pouco ineficiente, né? Mas ainda assim, ele está fácil de entender, né? E ele implementa a ideia de bolhas. A diferença aqui é que ele vai tentar mudar no final, né? Se a lista já estiver toda ordenada, ele vai ficar rodando os valores que já estão ordenados, né? Bom, é interessante ver esse código rodando no depurador, né? No caso aqui eu vou usar o nosso rastreador, o Willow, né? Eu vou
compartilhar aqui a tela. Observem aqui que está o nosso bubble sort, né? Nossa função bubble sort. De modo similar ao anterior que a gente fez, né? Não é igual ao exemplo, mas tem uma função que faz exatamente dentro dela, igualzinho ao exemplo. E aqui eu estou passando esse vetor V, né, essa lista V para o nosso algoritmo bubble sort. No final eu quero imprimir. Então aqui eu vou começar a fazer o nosso depuração, nosso rastreamento, né? Começando passo a passo. Então repare que aqui eu tenho menos passos do que o anterior, apesar de desse algoritmo ser um pouquinho menos eficiente do que o outro, porque o outro ainda tem o bolha subindo que pode interromper o loop mais cedo. Aqui foi apenas uma questão de sorte, né, porque os valores, né, estão sendo ordenados de uma maneira diferente do fim para o começo e os valores que estão ali no vetor fizeram a gente ter essa sorte, né, talvez, de percorrer menos passos. Mas vamos começar. Então aqui eu começo, né, criando o nosso vetor V. Então está aqui a nossa lista, né, com os valores 5, 1, 9, 3, 7, 2. E depois eu passo para a função bubble sort. Primeiro eu calculo o tamanho da lista e começo o meu loop. Quantos percursos? Meu tamanho é 6, então meu i vai variar de 1 a 5. Então terei 5 percursos a fazer. Até encerrar as bolhas. Desculpe. E depois eu faço, né, dentro, né, de cada loop, no caso, começando aqui com o nosso i igual a 1, né? Vou fazer o nosso j, que é o percurso propriamente dito. É o nosso loop interno. Ele vai começar de 5, que é tamanho menos 1, e ele vai parar em 1, porque o nosso limite final ali é o i menos 1, que é 1 menos 1, que é 0, e o 0 não entra no loop. Então, nossa range vai de 5 a 1. Então, eu vou percorrer, né, do 5, 4, 3, 2 e 1. Vou fazer essas 5 comparações. Comparar o 4 com 5, 3 com 4, 2 com 3, 1 com 2 e 0 com 1. Então, meu valor J é o valor da direita aqui, certo? Então, J é 5, então eu vou comparar J menos 1 com J. J menos 1 é o 4 e J é o 5. Aí eu pergunto, o J menos 1, o elemento J menos 1, que é o 7, é maior do que o 2? Sim, né? Se isso é verdade, então eles devem trocar. A bolha 2 deve ir para a esquerda, porque o 2 é menor. Então, faz a troca. Aí depois você volta, né? Continua o loop, né? O seu J está diminuindo, agora o J vai ser 4. Eu comparo, então, o 3 com o 4. O elemento 3 com o elemento 4. Que aqui é comparar o número 3 com o número 2. Como o 3 é maior, tem que fazer a troca. E o 2 vai subindo, a bolinha subindo. Então, depois meu J passa a ser 3, então eu comparo 9 com 2. Tem que fazer a troca. Aí o J passa a ser 2, eu comparo 1 com 2. Só que 1 com 2 não tem troca porque 1 é menor. E, por fim, eu comparo o último elemento, que é o 5 com 1, né? E tem que fazer a troca porque o 5 é maior do que 1. Então, terminei o primeiro percurso. Então, meu loop em J terminou. Olha, o J chegou no 1, que é o último elemento. Aí, acabou o loop interno. Acabou o loop interno, então volta para o loop externo. Meu I, que era 1, né, que fazia eu fazer 5 comparações, ele vai passar a ser 2, e a partir de agora eu vou fazer 4 comparações. Então, meu J agora não vai mais de 5 a 1. Meu J agora vai de 5 a 2, certo? Repare que ele vai terminar no valor de I, né? Então, ele vai de 5 a 2. 5, 4, 3, 2. Então, a primeira comparação é o 3 com 7. Não tem alteração. Depois é feito o 9 com 3. Tem alteração. Depois é feito o 2 com 3. Não tem alteração. E, por fim, é feito o 5 com 2. Tem alteração. Fiz o segundo percurso, 4 comparações. E encerrou meu loop interno. Aí, meu loop externo, o I muda para 3.
O i mudando para 3, isso quer dizer o quê? Que já tenho ordenados o 9, desculpa, o 1 e o 2, né? Agora os ordenados estão do lado esquerdo da nossa lista. E eu tenho agora 4 elementos apenas para ordenar. Então, eu tenho que fazer 3 comparações. Então, eu vou começar, né? 4 com 5, 3 com 4 e 2 com 3. Então, meu J vai agora de 5 até 3. Então, eu faço a primeira comparação, 9 com 7. E aí, 9 é maior, claro, faz a troca. Depois, faço a comparação 3 com 7, 3 é menor, não faz troca. Depois tem a comparação de 5 com 3, 5 é menor, 5 é maior, desculpe, então faz a troca. Então fiz as 3 comparações, encerrou o loop em J, meu loop em I agora vai reduzir, o I vai aumentar para 4, é o quarto percurso. Isso faz com que agora eu tenha que fazer, tenho 6 elementos, eu tenho o I é 4, então eu vou ter meu I 4, meu J vai começar de 5 e vai até o 4, vão ser apenas 2 comparações. Então, vou fazer a primeira comparação 7 com 9, não tem troca. E depois 5 com 7, também não tem troca. Encerrou o loop, meu valor de chega ao último percurso. Reparem que aqui a minha lista já está ordenada. Se eu tivesse aquela variável auxiliar, né, bolha subindo, eu faria interromper esse loop aqui e teria terminado, né, o loop I. Só que, nesse caso aqui, dessa implementação, eu estou fazendo, né, de maneira menos eficiente, né? Mas não é menos eficiente porque eu estava varrendo do fim para o começo, mas simplesmente porque eu não fiz essa checagem de interromper quando a lista já está ordenada. Mas vamos lá, né? Vamos fazer a comparação. Repare que meu J agora vai variar de tamanho menos 1, que é 5, para I menos 1. O nosso I é 5, então vai até 4, né? Então, como 4 não entra, vai ser do 5 ao 5. Então, vai ser apenas uma vez o nosso loop J. Então, vai pegar o J menos 1, que é 4, com o J, que é 5. Não há mudança, porque o 7 é menor do que 9, e meu loop encerra. Se encerra o loop externo, aí agora o meu loop I chega na posição final, aliás, né? Já tinha chegado, encerrou o loop, e ele retorna da bubble sort. E agora ele pode fazer o print da lista ordenada, que está aqui na saída, está ordenadinha. Então, reparem que essa é uma forma de fazer ordenação por bolhas, né? Observe que, ainda assim, está preservada a ideia de as bolhas vão se movendo, eu faço o percurso sempre, e o percurso vai sempre diminuindo de tamanho, mas a ideia do algoritmo de ordenação por bolhas continua válida, apenas uma implementação diferente. Ok? Revejam, então, né, passo a passo esse rastreamento, né, com vocês fazendo aí, para vocês terem uma visão melhor, né, do passo a passo. E depois a gente continua com o algoritmo seguinte. Vejam que você pode implementar isso com strings também, se os seus valores, né, não fossem números, mas sim strings. Experimentem fazer um exercício com strings, para ordenar uma lista de strings, ok? Usando esse bubble sort. Até mais.